Toda esta área da colina da Guia é agora do domínio público. As pessoas vêm para aqui ou para o circuito de manutenção que corre a meia encosta a toda a volta da colina, ou então puramente para passear utilizando o teleférico que sobe e deixa as pessoas do outro lado. Mas antigamente não era assim. Ninguém tinha acesso a toda esta vasta área. Era um perímetro militar proibido, só os militares podiam subir à colina da Guia, os civis estavam estritamente proibidos de o fazer. De facto, a abertura de toda esta vasta área à comunidade só foi possível depois da retirada da guarnição militar portuguesa de Macau em 1975, com a extinção do Comando Territorial Independente. Até então, mais do que vedada ao público, a colina da Guia era um local quase secreto, com acesso exclusivo aos militares e pessoal devidamente autorizado para o efeito e mais ninguém. Esta porta de armas abria-se apenas uma vez por ano, no dia 25 de agosto, dia da Basílica de Santa Maria Maior, e também no dia do culto dos antepassados Chongyong, a que era permitida então a entrada de fiéis na capela de invocação de Nossa Senhora da Guia. O resto do ano fechava-se como um cofre forte no interior dos seus muros, encimados de arame farpado e vigiados por sentinelas a toda a volta. A militarização começou quase nos primórdios de Macau, com a construção da fortaleza, que coincidiu com o grande ataque dos holandeses contra Macau em 24 de junho de 1622. O arquiteto Jorge Graça, há longos anos residente em Macau, que comandou a pequena guarnição de artilharia do forte na década de 50 do século passado e que escreveu um livro sobre as fortificações do território, explica a gênese da Guia. A sua função mudou através dos séculos, mas a razão por que foi construída foi principalmente para impedir a tomada desta posição que pudesse afetar a segurança do resto da cidade. Eles não iam repetir o erro que fizeram, por exemplo, naquela fortaleza de São Jorge de Elmina, em que foi conquistada pelos holandeses, por simples facto de que havia uma elevação maior, superior à elevação em que estava o castelo. E como tal, daí, com o fogo de artilharia, reduziram a sua rendição. E aqui é a mesma coisa, aqui este é o monte mais alto de Macau, como tal, em 360 graus em volta, domina completamente as zonas mais baixas. Qualquer posição fortificada daqui de Macau poderia ser subjugada por qualquer fogo que fosse feito daqui da colina da Guia. Como tal, esta fortaleza foi criada apenas para impedir qualquer inimigo de usar esta elevação como meios de submeter a cidade. No entanto, isto integrava-se num conjunto mais vasto. Exato. Porque, usualmente, as citadelas são geralmente construídas nos sítios mais altos. É precisamente por ser uma questão de estratégia militar. Ser o que está mais alto é o que domina mais. Aqui em Macau deu-se o caso curioso de ser o monte que é a cidadela, que não é o ponto mais alto, a colina mais alta de Macau. Isto talvez tivesse sido vários fatores, um deles a própria geografia da península, porque os barcos, Macau foi feito apenas por uma questão de comércio com o Japão e com todas estas regiões em volta. Tem cruzamento Birmânia, Vietnã, Japão, China, Filipinas, etc., Indonésia. E como tal, uma das posições mais seguras para o comércio naval marítimo era o Porto Interior. Foi onde começou o núcleo da cidade de Macau. Como tal, criar uma nova cidade entre o Porto Exterior e aqui a Colina da Guia, naqueles tempos era um bocado ambicioso. Depois do ataque falhado dos holandeses, as dimensões da fortaleza foram ampliadas em 1638, visando o aumento da sua capacidade defensiva.
Mas, apesar dos melhoramentos introduzidos para se preparar para a guerra, durante mais de um século, a fortaleza não passou de um bom local para observar a navegação que entrava e saía rumo ao porto interior ou à boca do Rio das Pérolas. Isto até o sino voltar a tocar a rebate. Desta vez, quem puxava a corda era o almirante inglês William Drury, que chegava a Macau em setembro de 1808. A pretexto de que a colónia portuguesa estava em iminente perigo de ser invadida pelos exércitos de Napoleão Bonaparte, o almirante ocupava, em nome de Sua Majestade Britânica, todos os fortes, incluindo este, a fim de proteger Macau. Mas a verdade é que nem Napoleão tinha quaisquer planos para invadir o Extremo Oriente, nem Macau precisava de proteção. E por isso, a ocupação inglesa não durou muito. As tropas expedicionárias inglesas acabariam por reembarcar não só por a sua presença ser inútil, por falta de comparência de Napoleão para dar batalha, mas também face à concentração de 80 mil homens do exército chinês que faziam uma demonstração de força do outro lado das portas do cerco, literalmente para inglês ver. Depois dessa demonstração de força, foi a vez da Marinha tomar conta da situação na fortaleza, ao iniciar as obras para a construção do que viria a ser a primeira luz a guiar navios nas costas da China. O farol da guia, que trabalhava a petróleo e foi aceso pela primeira vez em 1865. Mas, se a militarização da colina se confinou à fortaleza durante os primeiros séculos de existência, o século XX viria a alterar a situação. É que, bem ao contrário dos tempos do almirante Drury, que acenava com ameaças inexistentes, agora a ameaça era bem real. É que os alemães deslocaram em vésperas da Primeira Grande Guerra Mundial uma esquadra para o Pacífico, que ficou baseada na colónia de Qingdao, no norte da China. Perante o avanço alemão, havia fundados receios de que Hong Kong e Macau fossem alvos. Foi por isso que foram aqui iniciadas obras de reforço e fortificação, com a construção de uma bateria de costa e abrigos, bem como aquartelamentos para a Companhia Europeia de Artilharia, que chegava em 1913, já para fazer face ao perigo alemão que todos anteviam como grande probabilidade. E foi assim que começou a transformação de toda a colina, que de um bosque, onde apenas sobressaía a fortaleza, passou a ser um vasto perímetro militar, eriçado de canhões e ninhos de metralhadora em cimento armado. O incremento bélico do local conheceria um salto nos anos 30, após o ditador Salazar em Lisboa ter expresso o conceito de que todas as colónias eram defensáveis, encarregando os militares de levarem à prática esse mesmo conceito. Tendo em conta as reduzidas dimensões de Macau, o que havia a fazer era construir fortificações subterrâneas de grandes dimensões, capazes de aguentar um cerco até à chegada de reforços de Goa ou da metrópole. E assim nasceram as casamatas e os túneis que dão acesso a armazéns, paióis e alojamentos para mais de 3 mil homens. O sistema possuía os seus próprios geradores de eletricidade, comunicações via rádio e condições de sobrevivência para vários milhares de soldados. Um sistema semelhante a este, ainda que de menores dimensões, seria construído também junto às portas do cerco. No limiar da Segunda Guerra Mundial, todo o perímetro militar da guia se encontrava em prontidão para fazer face a qualquer ameaça. E na altura a ameaça eram as tropas do Império do Sol Nascente, que descendo para sul se aproximavam inexoravelmente de Macau. Mas, apesar de tudo isso, o perímetro militar da guia não teve ocasião de testar a sua solidez.
Portugal declarava a neutralidade de Macau e os japoneses faziam alto nas portas do cerco. O acordo de neutralidade ditaria o fim prematuro de todo este sólido complexo militar. Os poderosos canhões da defesa de costa e os ninhos de metralhadoras antiaéreas seriam discretamente desmontados e vendidos aos japoneses, em troca de arroz necessário à sobrevivência de uma população cercada por uma maré de guerra que tudo submergia. Tudo isto, os túneis, as casamatas, os paióis, enfim, deixavam de fazer sentido. No final de mais de 400 anos de história, a maior fortaleza jamais construída em Macau acaba por fechar os portões sem ter ensejo de disparar um único tiro sequer.